Olá, meu nome é Ana Gardênia, eu sou jornalista e eu conheci as frequências de cura lendo As Chaves de Enoque. Eu fiz um estudo desde 1999, quando eu frequentava grupos de estudo de Cabala, Sincronário Maia, entre outros assuntos, e era assunto recorrente, pessoas que conheciam grupos e também essa literatura. E o livro me chegou às mãos numa tarde em que alguém tinha pedido para fazer umas cópias de alguns trechos para comentar num grupo de estudo. E essas cópias falavam do sincronário Maia sem esse título. E daí me chamaram para explicar, para ver se a gente fazia alguma conexão. E foi quando eu me deparei com a chave de Enoque. Na mesma hora senti uma forte impressão de que eu tinha que estudar aquele livro. E eu adquiri, entrei em contato com os grupos de estudo, participei de grupos, tentei formar grupos, e realmente é algo que é impressionante, não só pelo conteúdo, mas pela forma como aquele conhecimento chegou às nossas mãos, ainda na década de 70, mas mesmo assim ainda muito avançado para o nosso entendimento hoje. Então foi lá que eu conheci as frequências de cura como um instrumento que seria que viria para a humanidade agora nessa época, para que a gente pudesse acessar essas nossas outras realidades e também tomar consciência de quem realmente nós somos e do nosso poder, da nossa liberdade, da forma como a mente opera nas suas funções interdimensionais, que são ainda desconhecidas para esse nosso nível, mas que vieram ao nosso conhecimento através de trabalhos como esse das Chaves de Enoque, um trabalho muito profundo, de muita luz. Você, quando começa a ler e estudar, inicialmente você não entende, porque é daquela forma mesmo, é de uma inteligência superior. É preciso ter humildade, inclusive, para se entender o que está escrito ali. De uma primeira vez você não entende muita coisa, mas você, tendo paciência, você vai adquirindo o hábito de perceber da forma como eles transmitiram, como se fosse uma forma não linear. Ao mesmo tempo é tudo, mas você só vai entendendo por partes em função das nossas limitações. Mas é assim. Legal. E como que você conheceu o trabalho do MM Sorge Frequências de Cura às Sete Chakras? Eu conheci o trabalho do Márcio e do Marcelo Sorge, das frequências de cura dos sete chakras, aqui em Alto Paraíso, onde moro há 2 anos já, e trabalho na rádio comercial da cidade, quando eles estavam em visita à cidade fazendo um trabalho de coleta de entrevistas e resolveram passar por ali. E nós nos conhecemos, na época eu estava chegando do hospital, eu fiquei 5 meses numa UTI, e a gente começou a trocar ideias e, evidentemente, por afinidade, né, de assuntos e também do objetivo da vinda deles em Alto Paraíso, fazer um piloto de um trabalho que eles estariam produzindo na época. E o Márcio e o Marcelo me falaram das frequências de cura, como eu já conhecia o trabalho das chaves de Enoque, a conexão foi feita e eles tiveram uma intuição de que aquilo poderia me ajudar em função do problema de saúde que eu tive. Eu tive um coma decorrente de uma forte pneumonia, juntamente com um diabetes, e isso me deixou em coma por um tempo, e depois eu fiquei 5 meses no UTI com um tubo. Demorei ainda a voltar para as minhas funções normais, mas, para surpresa dos médicos, eu não só voltei de uma situação que eles consideravam irreversível, como eu não tive nenhuma sequela. Então, quando eu voltei a fazer as minhas práticas normais de meditação, que eu havia parado por um tempo por causa desse problema de saúde, muito remédio, alimentação muito rigorosa, exercícios de fisioterapia, cansaço muscular, dores, muitas dores. Quando eu recuperei uma certa condição, eu comecei a ouvir as frequências e, para minha surpresa, elas avançaram em muito o meu processo de recuperação e também na minha compreensão do que
por que eu estaria passando por aquilo, o que aquilo representava naquele momento. Eu estava em pleno 2012 e como eu sou ativista do Sincronário Maia, eu sabia o que aquela data representa em toda a história da humanidade e de todos nós que estamos encarnados aqui nesse planeta, nesse momento. E as frequências de cura me trouxeram essa memória individual e também coletiva, porque tudo que nos acontece, na verdade, somos nós mesmos que materializamos, que atraímos, né? Nós mesmos produzimos a nossa realidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. Se as coisas não vão bem, é porque em algum nível de nós mesmos, nós ainda estamos vibrando algo não qualidade com o amor ou com a harmonia. E é exatamente isso que as frequências me mostraram, em que nível estava a desarmonia. Às vezes é no nível inconsciente, às vezes não, na maioria dos casos. E é exatamente isso que as frequências mostram. Elas vão atuando em níveis inconscientes nossos e vão fazendo com que a gente enxergue a verdade. E diante da verdade há a compreensão, e da compreensão vem a cura. Porque a palavra verdade significa isso. Você é dado a ver. Você é dado a ver, e aí você entende, e quando você entende, você resgata aquilo que estava obscuro, e aí fica tudo claro, fica tudo entendido, e você aí cura, você perdoa, você é perdoado, você consegue se libertar, porque você entendeu a origem, a causa. As frequências de cura, elas atuam na causa do problema. Normalmente a medicina, os remédios, os medicamentos, eles atuam nos efeitos, no sintoma. Você sente uma dor, ele vai atuar ali. Ele não quer saber por que você está sentindo aquela dor. No caso das frequências de cura, como é som, e som é luz, numa vibração menor, não é? Então ele vai atuar exatamente na vibração que você está emitindo naquele seu órgão, que no sistema endócrino tudo é comunicado pelos chakras. Então eles simplesmente fizeram com que o som vibrasse na mesma frequência do chakra, digamos, são, sadio. Então ele não tem outra alternativa, outro caminho a não ser voltar a vibrar naquela frequência. E isso expulsa qualquer anomalia que estaria impedindo o chakra de funcionar de acordo com o seu padrão original de energia. A energia da pessoa volta a funcionar dentro dos padrões de qualidade, dos padrões normais, ou pelo menos ela compreende o que é que ela deve fazer para que volte a essa sintonia, e tudo vai vindo por acréscimo. Sou muito grata a vocês por terem me colocado esse instrumento nas mãos, não só pela minha cura pessoal, mas porque são a prova viva daquele conhecimento que eu li nas chaves de Enoch. O que era a teoria para mim simplesmente se transformou numa realidade. E é uma realidade que está acessível a todos, está no planeta, agora está no mundo físico. Quando se falava disso, a gente ficava imaginando como seria. A gente funcionava no esquema de mantras, né? Nos reuníamos em grupo para cantar os mantras, mas as frequências dentro do padrão sonoro em que vibra os chakras é sensacional. É algo que extrapola o nosso entendimento conceitual. Só você participando para você perceber o que de fato acontece. E Ana, o que você particularmente sentiu quando você fez as frequências? Quais foram as tuas experiências? O que você sentiu de experiência com as frequências? Foram várias experiências e elas mudavam de acordo com o chakra. Muitas imagens de momentos bons, imagens de momentos muito ruins, coisas que envolviam culpa, medo, ansiedade, padrões negativos de comportamento. Vinham imagens, mas eram imagens em que você via pessoas com outro rosto, com outra roupa, o que significa que poderia ser eu e os meus relacionamentos, família, casamentos, filhos, trabalho, em outras existências, porque nós somos
o acúmulo de experiências em que a gente vem vivendo ao longo das nossas histórias. Então você não está vibrando apenas o que você é nessa vida, nessa encarnação. Você está vivendo realidades paralelas que estão gravadas na memória dessas rodas, desses chakras que são como disquetes que arquivam essas sensações. E uma das maneiras em que a gente apreende um padrão de comportamento é pela emoção. Então, a prova disso é que quando você sofre um trauma, você fica vivendo aquilo por várias vezes, mesmo depois do trauma ter passado. Quem já foi assaltado, quem levou um susto, quem quase foi atropelado, quem passou por um acidente, sabe disso. Que quando você sofre um trauma, aquilo impregna na aura, na memória celular, e basta ver uma freada ali junto que você já alerta o corpo todo, porque o corpo guarda aquela sensação. Então, isso acontece também de uma vida para outra. Então, quando você libera essa memória, diz, por isso que eu tinha aquele problema no estômago, porque aquela coisa ficou presa. Por isso que eu tinha aquele problema na perna, porque aquilo estava na memória celular, na memória quântica. E foi isso que as frequências trouxeram inicialmente. Essas imagens, e a partir das imagens você começa a ter uma compreensão, e das imagens passou-se para sensações físicas mesmo, pequenos tremores, alguns espasmos, vômito, enjoo, frio, calor, tudo você sente. Porque tem vida que você teve num lugar frio, tem vida que você teve num lugar quente, e tem coisas que você passou na sua vida, ou na vida anterior, se você passou fome, se você passou agonia, se você morreu envenenado, se você morreu afogado. São as memórias, os traumas arquivados que vão vindo para serem curados. E eles só podem ser curados quando eles são finalmente observados. Você não pode curar aquilo que você nem viu, aquilo que você nem conhece, que você nem sabe que tem. É como um médico que nem olha para você, ele começa a prescrever sem olhar nos seus olhos, sem te examinar. E o melhor médico para você é você mesmo. É você que sabe onde é que está doendo, onde é como diz, né, onde é que o calo do pé dói. Então, quando você se auto-observa na outra dimensão, nas infradimensões, quem você é emocionalmente, quem você é mentalmente, o que é que aquilo significa, você vai tendo ali as suas percepções e você vai entendendo qual é o seu problema. Então, é uma autocura, na realidade, promovida por esse som, né, que diz que no princípio é o verbo está aí mesmo, é colocado e vibra ali a molécula, vibra ali o átomo, fazendo emergir essa memória do inconsciente, e quando se torna consciente, você diz, é por isso que eu estava com medo. Mas isso não está mais acontecendo agora, isso é passado. Muita gente está ainda vivendo um passado, nos reinos subatômicos. Então, as frequências promovem essa forma de libertação através do consciente, da conscientização. Ana, quanto tempo que você está fazendo o Frequências de Cura? Quanto tempo que você já está usando as frequências? Olha, uns 4, eu não sei exatamente, mas uns 4, 3 meses, por aí. 4, 3 meses, acho. E o que você sente antes e depois que você fez essas frequências? Você sentiu alguma mudança na tua vida? A mudança é radical. Eu estava fazendo muitos exercícios de fisioterapia com dificuldade, porque eu não estava conseguindo força muscular. E eu estava sentindo dores, não dormia direito. E isso era péssimo, porque de dia eu ficava muito sonolenta, eu ficava muito frágil, eu tinha medo de cair, porque eu ainda não tinha um senso de orientação perfeito, e também eu não tinha rapidez. Por exemplo, se eu levasse um tropeço, eu ia cair, eu não ia conseguir pôr um equilíbrio e evitar o tombo. Depois que eu comecei a ouvir as frequências que começaram a sair, inclusive assim, criaturas mesmo, passei por um processo de desobsessão, as pernas ficaram firmes.
Então, a força muscular, ela não voltou única e exclusivamente por causa dos exercícios. Os exercícios começaram a fazer efeito depois que foram expulsos os fatores que estavam enfraquecendo o meu músculo. E isso deve acontecer aí com milhares de pessoas que às vezes não se recuperam por um problema que não é exatamente físico. Eu não tinha nenhum problema na perna, eu tinha um problema no meu campo astral, na área aqui do chakra que corresponde ao básico mesmo, ao esplênico, ao plexo solar. Eram problemas que estavam me travando mesmo. E aí explica porque que eu entrei nesse processo de adoecer e ter que passar por um coma, e de ter que passar por uma série de dificuldades. Quando voltar, ter que fazer fisioterapia com um bebê, voltar a aprender a andar e tal. Quando eu entendi por que isso estava acontecendo na minha vivência com as frequências de cura, e isso foi liberado, né? Foi liberado, a força toda, o tônus muscular, ele voltou. Eu recuperei peso, eu estava magérrima, quem me viu na época sabe disso. Eu voltei a ter alimentação e ter apetite, porque eu comia à força, comia porque era o jeito, mas eu voltei a ter apetite, voltei a ter vontade de sair de casa, e, enfim, houve toda uma reestruturação. Em vez de me refugiar ali na cama por causa do cansaço, da sonolência e da fragilidade muscular, me veio uma recuperação instantânea. E isso me ajudou muito. Foi depois das frequências de cura, a coisa acelerou, seria essa palavra. Que legal. Você, depois que você teve todas essas experiências, você recomendaria, indicaria as pessoas para estar usando frequências de cura? Eu recomendo, certamente. Eu recomendo utilizar as frequências de cura a pessoas que não acreditam. Elas não acreditam por dois motivos. Ou porque elas não entenderam como funciona, ou porque elas acham que não são dignas. Nos dois casos, elas podem estar erradas, né? Não entender como funciona não é um princípio básico para você ser beneficiado pelas frequências de cura, porque você também não entende como é que o universo funciona e ele está todo aí funcionando, né? Você, de repente, pode não entender de fisiologia, mas o seu corpo funciona mesmo sem você entender. Então, isso não é desculpa. E achar que não é digno, algumas pessoas dizem assim, eu não acredito nisso, porque lá no fundo, elas devem pensar assim, mas isso não serve para mim. Nisso aí vai uma certa pretensão. Essas leis universais servem para N fatores no universo inteiro. Servem para a Terra, ela opera conforme frequências de som. Servem para a música. Você ouve música? Como é que não funciona? Funciona para todo mundo. Você ouve, liga o rádio, ouve. Funciona para telecomunicações. Por que não funciona para você? Então, fora essas duas premissas, né? Por que não? O que a pessoa tem a perder se simplesmente relaxar e se entregar ao processo? Vale a pena sim, porque a pessoa pode se surpreender, inclusive. Quem não tem esse bloqueio, que é o primeiro a ser retirado, né? O da crença. Quem crê apenas crê. A crença pode ser pelo lado negativo ou pelo lado positivo. Então, apenas crê. Então, em vez de só crer, por que não comprova? Por que não tira ali a prova por si mesmo? Vale a pena, sim. Eu recomendo. Qual que é a visão que você tem hoje do mundo depois de toda essa experiência que você passou? Olha, tudo isso que eu passei me traz uma convicção hoje. Em relação, tudo que eu passei me traz uma convicção em relação ao que está ocorrendo neste planeta agora. Todas as promessas, todas as revelações, todas as profecias, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente imaginou que seria possível, tudo que nos foi prometido, tudo que nos foi oferecido, está agora ao nosso alcance.
E não é para um ou dois, não é para grupos, não é para uma elite, é para todo mundo. Agora nós estamos naquela fase, nós estamos entrando exatamente naquela fase do planeta em que nós vamos fazer com que as verdades espirituais aconteçam e se realizem. E elas não vão acontecer nem se realizar fora da nossa existência. Elas estão sendo oferecidas para que a gente possa usufruí-las na nossa existência. Essa foi a promessa. E quando Deus promete, Deus cumpre. É isso que eu tenho a dizer.